Olá, estamos aqui para mais uma DR leve, uma DR bem-humorada, uma DR que possa ampliar o seu modelo mental, que significa os seus padrões, suas emoções. Bom, deixa eu só falar uma coisa que escreveram me perguntando se era arriscado eu guiar movimentando as mãos. Então, quando eu movimento as minhas mãos, talvez em alguns momentos um pouco mais do que parece adequado para quem está guiando, eu quero deixar todo mundo muito tranquilo e agradeço o carinho e a gentileza para comigo, de que quando eu começo a me movimentar com total tranquilidade, é porque eu estou parada. Lógico que conversar com você ao mesmo tempo que eu guio, às vezes me gera uma certa sedução olhar para a câmera e falar diretamente para você, contando com a minha capacidade feminina, aí vamos usar uma crença favoravelmente, de prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. E vamos torcer para que isso funcione da melhor forma possível. Eu faço um bom planejamento. Agora, lógico, tem variáveis externas. Então, só para deixar claro aqui que o meu movimento tem a ver com a pausa. Por exemplo, agora o trânsito está totalmente parado aqui e eu vou, lógico, parar o carro e me movimentar um pouco mais com você. Bom, hoje a pergunta que eu tenho para responder é uma pergunta bem interessante e vem de um homem de novo. Agradeço bastante os homens que estão colaborando com a DR, com as suas perguntas e com as suas colocações e até com os seus feedbacks, falando que ele tem um relacionamento de 2 anos, um namoro, e ele vive uma angústia nesse relacionamento e até mesmo um conflito, um dilema, como você queira, que é o seguinte: a namorada diz para ele que nos finais de semana e em algumas vezes durante a semana eles têm que desenvolverem alguma atividade juntos, eles têm que se encontrarem. E ele diz que isso, lógico, é extremamente prazeroso fazer coisas com ela, ele gosta, tanto que ele está com ela há 2 anos. No entanto, ele se sente bastante limitado quando ela coloca que, se eles estão vivendo um relacionamento, é importante que eles fiquem nos finais de semana sempre juntos. E realmente existem alguns procedimentos ou algumas práticas que as pessoas acabam colocando numa relação sem sentirem ou sem indagarem quais são as suas reais demandas, quais são os seus reais desejos. Existem regras para um relacionamento sério, duradouro, enfim, que funcione? Óbvio que a minha resposta aqui vai ser que depende de cada casal e de cada relacionamento. Até porque uma das coisas que trabalhamos ou que desenvolvemos dentro do Instituto é que o amor, ele respeita a sua singularidade. E naturalmente, quando um casal resolve desenvolver uma relação, é essencial que se tenha valores em comum. Se eu tenho valores em comum, se eu tenho crenças em comum, se eu tenho objetivos em comum, talvez fazer algumas coisas em conjunto com o outro é extremamente prazeroso, principalmente quando acontece espontaneamente. Tenho vontade de te encontrar e tenho vontade de desenvolver atividades com você. Vou correr, acho uma delícia correr com você. Vou viajar, acho uma delícia, ou você me convida para viajar, acho uma delícia viajar com você. Acho uma delícia poder ficar um sábado inteiro em casa sem fazer nada com você. Enfim, coisas gostosas e agradáveis. Agora, quando a dinâmica de um casal passa por um operador modal, que significa tem que ser assim, porque se nos amamos é assim que funciona, porque existe aí de novo uma equivalência complexa. Se estamos juntos o tempo todo, significa que nos amamos. E às vezes pessoas que ficam o tempo todo desenvolvendo atividades em conjunto, elas acabam vivenciando um desgaste e até mesmo uma tensão, porque deixa de ser natural. Então, o ideal para uma relação saudável é que você descubra a sua medida e que se solte, porque, de novo, se estamos falando de singularidade, se estamos falando do amor de uma forma espontânea,
seria bem interessante que você descobrisse o que é adequado para você dentro da relação e o que é adequado para o outro dentro da relação. Se o outro tem uma necessidade de ter mais contato ou de desenvolver mais atividades do que você em conjunto, que tal conversar sobre isso ou entender quais são os critérios que estão por trás, ou se existe aí essa crença de que quando namoramos ou quando nos relacionamos tem que ser assim. Porque uma coisa importante em todo e qualquer relacionamento, isso vale para todo, de amizade, relacionamento com filhos, relacionamento com irmãos, relacionamento com pais, é termos um espaço para a nossa individualidade, que aqui vamos chamar de singularidade, para fazer uma conexão comigo mesmo, para ficar bem comigo mesmo e ofertar para o outro o melhor que eu tenho disponível. Ofertar para o outro a leveza, a delicadeza, a amorosidade, a gentileza, a afetividade, o prazer, todas essas coisas extremamente encantadoras que fazem parte do amor. Se eu fico com uma obrigação, deixa de ter todo esse sabor, toda essa visão, todo esse sentir. E talvez, meninos e meninas, esse seja essa seja uma prática, essa acaba sendo uma prática que comprometa a relação. Que as pessoas dizem, minha relação caiu na rotina. Que rotina é essa que vocês estabeleceram? Ou que obrigatoriedade é essa que vocês estabeleceram? Então fica aí a minha dica, ou a resposta para a sua colocação, de que pode ser muito mais interessante desenvolver uma prática que respeite a singularidade do casal, sem obrigatoriedades, sem um padrão, como se fosse generalizando as relações, que tem que ser assim para todo mundo. O divertido de uma relação é descobrir o seu espaço. E as pessoas confundem, muitas vezes, a singularidade com a ausência de amor. Então, eu espero que você viva a sua singularidade e desfrute do melhor do amor com a nossa DR. Até a próxima DR. Um beijo.